Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo. O Flamengo comete um grande erro, né? Igor Coronado, jogador de 30 anos do Al Ittihad, que está saindo da equipe saudita, foi oferecido ao Flamengo, que por sua vez rejeitou o jogador. Falou que não, você chega lá com um bom jogador, oferece ao Flamengo, o jogador tem vontade de jogar no Flamengo, já falou sobre isso, e foi simplesmente, olimpicamente, rejeitado pela diretoria do Flamengo. Ora, por que isso? Coronado seria o reserva ideal para o Arrascaeta, é um baita de um jogador que pode jogar em múltiplas funções no meio de campo, a gente já falou sobre isso neste vídeo. Por que o Flamengo vai rejeitar o Igor Coronado, gente? Não faz o menor sentido. Não seria caro, o Flamengo não teria de pagar pelo passe do atleta, que joga, como eu disse, em múltiplas funções no meio de campo. É um jogador de 30 anos, tudo bem, mas ele poderia ser o reserva do Arrascaeta, o reserva do De La Cruz. Se o Tite mantiver o losango no meio de campo, como o Flamengo jogou no primeiro tempo da partida contra o Sampaio Corrêa, e na minha opinião é a formação ideal, o Coronado poderia jogar em 3 posições. Poderia jogar na do De La Cruz, na do Gerson pelo lado esquerdo ou na do Arrascaeta. Então o Flamengo comete um erro importante de montagem de elenco. Era uma grande oportunidade de mercado. Eu fico muito à vontade para falar sobre o Coronado, porque eu transmito os jogos como comentarista no Band Esportes do Campeonato Saudita e fiz N jogos do Al Ittihad. Eu acho curioso que o Flamengo ignore esse tipo de jogador. A justificativa do Flamengo é que, não, tem o Vitor Hugo, tem o Lohan, tem o Matheus Gonçalves, tudo bem. Eu acho que tem que dar chance a esses jogadores da base. Mas o Lohan mostrou nessas 2 partidas do Flamengo, contra a Portuguesa e Nova Iguaçu, né, jogos em que o Flamengo atuou com aquele time de garotos, aliás, jogando muito mal, que ainda não está pronto para ser o cara do meio de campo do Flamengo, nem para ser o substituto do Arrascaeta. Matheus Gonçalves, por sua vez, teve algumas oportunidades, mas entrou no jogo contra o Sampaio Corrêa aos 44 minutos do segundo tempo. Vitor Hugo é um jogador que a gente não sabe no que vai dar. Eu acho que o Flamengo tinha de ter negociado, inclusive, o Vitor Hugo com o Wolverhampton, quando teve a oportunidade para tal. Ah, mas negociou o João Gomes com o Wolverhampton. Que negociasse também o glorioso Vitor Hugo. O João Gomes, quando sai do Flamengo, já é uma realidade, né? Um jogador que sai como titular. João Gomes, se você não se lembra, eu refresco a sua memória, foi campeão da Libertadores jogando como titular. Num losango, aliás, armado no meio de campo pelo técnico Dorival Júnior, que tinha Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. Por isso que eu falo que é a melhor função para o Flamengo. Eu não gosto desse time do Flamengo jogando com os 2 pontas abertos pelos lados. Eu acho que pode ser uma alternativa para os jogos, né? Em algum momento ali, tal, que precisar abrir um pouco a defesa adversária, aí você coloca o Luiz Araújo por um lado, Bruno Henrique ou Cebolinha por outro, mas eu prefiro o Flamengo jogando com o losango no meio de campo. Isso vai se repetir? Disso não sabemos, Falamos sobre isso longamente na live pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, que é o melhor sistema para o Flamengo, sem dúvida nenhuma, né? Espero que o Tite continue fazendo isso, né? Mas eu quero voltar ao tema Coronado por aqui, porque são oportunidades de mercado que surgem que não são bem aproveitadas pela direção do Flamengo. Esse é o maior exemplo. Você tem um jogador comprovadamente bom, né, que formava aquele meio-campo muito bom do Al Ittihad, aliás, com Fabinho, Kanté, Romarinho e Coronado, que pode jogar em diversas funções, que é oferecido. Chegaram para o Flamengo e falaram, toma, o cara quer jogar no Flamengo. O Flamengo, não, eu quero dar oportunidades ao Lohan, ao Matheus Gonçalves e ao Vitor Hugo. O Tite não é um técnico muito afeito a dar oportunidades a jogadores mais jovens. Tem isso também. Não acho que o Tite vai botar esses caras para jogar de início. Isso não vai acontecer. O Tite vai se apegar aos medalhões. É assim que ele faz. É assim que ele fez, por exemplo, no Corinthians. Não era um jogador de revelar muito, um treinador de revelar muitos jogadores. Nunca foi essa a dele, tá?
Então, assim, pô, a gente está falando de um jogador que poderia ser aproveitado. E aí o Tite deu um sinal para mim numa entrevista muito importante. Quando ele fala depois do jogo contra o Orlando City, eu quero jogador testado e aprovado. Se for para experimentar, melhor ficar com o que tem na base aqui. Me parece que o Tite não sabe quem é o Coronado. O Tite precisa fazer o dever de casa também, estudar os jogos de outros times que não vão enfrentar o Flamengo, mas conhecer. Ele tem uma ampla comissão técnica com Matheus Bach, César Sampaio, Kleber Xavier. Eu acho que o pessoal poderia dar uma olhada em jogadores que estão em centros menos badalados do futebol e assim aproveitá-los, né, como oportunidade de mercado, como foi esse caso. Eu tô com a camisa do Arsenal, gente, em homenagem a Lewis Hamilton, que vai correr pela Ferrari. Olha, a gente não costuma falar muito de Fórmula 1 aqui no canal, mas ele é torcedor dos Gunners. Então, por isso, a camisa do Arsenal por aqui.